Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça, se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Se você ainda não adquiriu a sua caixa assombrada do mês de junho com o tema Alien, não perca a sua, tá? A caixa tá muito legal, é só perguntar aí para quem já adquiriu e temos ainda algumas, tá? Mas corre, porque se acabar, acabou. E fiquem ligados para o próximo tema do mês que vem. E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Meu pai continuou trabalhando. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, meu nome é Fulano, tenho 29 anos. Mandei já um relato sobre a figura misteriosa de camisa branca. Ixi, será que eu contei? Onde chamei os meus irmãos de ex-irmãos. Enfim, estarei enviando outro relato agora. Fique tranquila, apenas o meu nome é o verdadeiro, que é Fulano. Os outros estarei trocando para não trazer problemas para ninguém. Exatamente. Assim sendo, vamos lá. Meu pai... Então, aqui ele já deu outro título. Outro título não. Tá assim, meu pai continuou indo trabalhar. Contexto do relato e o dia da internação. Seria esse tipo, acho que é um subtítulo. Todo o relato ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Começo dizendo que não irei contar toda a história, de toda a bagunça que a minha família se tornou e tal. Eu vou tentar resumir da melhor maneira que eu posso. Revisando agora, eu vi que eu falhei em resumir, perdão, tudo bem. O meu pai não era uma pessoa ruim, mas não era uma pessoa boa também. Digamos que publicamente ele era o velhinho da hora, mas entre quatro paredes era outra pessoa. Ele fez muito mal para mim e principalmente para minha mãe. E em forma de protesto, quebrei algumas relações com ele. Eu morava na mesma casa, trabalhava na mesma empresa que ele, mas não era uma relação de pai e filho. Tratava ele como um funcionário, sem conversa, sem papinho, somente sobre serviço. E ele sabia. E creio que entendia e aceitava. Além do fato dele nunca ter escondido que tinha um filho preferido. Além do fato dele nunca ter escondido que tinha um filho preferido e um segundo preferido. Eu não era nenhum deles. O meu pai tinha 5 filhos, 2 de um casamento anterior e 3 com a minha mãe. A minha relação com ele foi assim, de meados de 2008 até o fatídico dia de 1º de outubro de 2013. Como informei, trabalhava na mesma empresa que ele. Era uma loja de tintas. Ele era colorista automotivo. Ele preparava e acertava tintas para carros batidos em oficinas ou de clientes comuns. Já eu era o famoso ajudante geral, mas com moral na palavra, mas com moral. Eu era o famoso ajudante geral, mas com moral na palavra, mas com moral na palavra e não na remuneração, é isso? Pois o meu desempenho em todas as áreas da empresa era extraordinário. Na verdade, era normal. Os outros funcionários é que eram fracos mesmo. Eu aceitava fazer tudo, desde limpar a privada até substituir o gerente na ausência do mesmo. Eu era extremamente confiável, nunca dei uma bola fora. Eu fazia serviço de 5 lojas. Parece prepotência da minha parte, mas não é. Eu era jovem, bobo, achava que isso ia me favorecer no futuro. Grande erro. Isso tudo com 19 anos. Enfim, no fatídico dia citado, trabalhei o dia inteiro, no calor tranquilo aqui do litoral, saí do serviço suado, sujo, fedendo, mas fui no mercado comprar alguma coisa para comer. Cheguei em casa, guardei o que comprei. Quando fui tomar um banho, o telefone toca. Era um dono de um bar no qual meu pai ia para tomar vinho.
O meu pai, ele não cuidava da saúde, tá? Ele tinha gota, ele tinha labirintite. Na verdade, ele inventou que tinha. Ele se automedicava, ele bebia muito, comia muito feijão. E quem tem gota sabe do que eu tô falando. Acho que não pode comer feijão, então. Na ligação, o dono do bar explicou que o meu pai chegou, pediu o vinho favorito dele, sentou numa mesa bem no canto, fora do campo de visão dele, e passou mal. Por um milagre, o meu pai conseguiu fazer um barulho, e o dono do bar conseguiu ver que ele não estava bem. Enquanto alguns bons samaritanos ajudavam, ele pegou o celular do meu pai, procurou algum contato que dizia, não sei o que lá, filho, né? Conseguiu me contatar, disse que meu pai tinha passado mal e que o levaram para a Santa Casa da cidade. E que, pasme, ficava do outro lado da rua do bar. Meu pai... O Vitório gritando. Para de gritar, e outro gritando. Meu pai, ele era muito rabudo. Beleza, sortudo, né? Ele era muito sortudo. Beleza, falei que eu ia sair, que a minha mãe... Falei que eu iria sair assim que a minha mãe chegasse do serviço. E assim que ela chegou, informei a situação e ela foi comigo. Só que tínhamos que ir a pé, pois o carro estava com o meu pai. E a Santa Casa ficava uns 2 quilômetros de distância. Mas, para minha sorte, a empresa onde trabalhávamos ficava no caminho. Então, quando estava chegando perto, eu vi o meu gerente, que vou chamar aqui de Salomé. Eu vi ele fechando a loja. Consegui chamar a atenção dele e consegui uma carona. Porém, minha mãe decidiu não ir, pois estava tão cansada quanto eu. Chegando lá, o Salomé me deixou na entrada da Santa Casa e foi até o bar para entender o que tinha acontecido. Entrei, logo no balcão um rapaz me reconheceu pela camisa da empresa e estava finalizando a ficha do meu pai. Já aproveitou e me devolveu a carteira e os pertences dele. Ele tentou me confortar, dizendo que era um problema de pressão alta e no calor ali do momento. Me levou até onde o meu pai estava, passei por uma porta grande com uma mesa vazia bem na frente, entrei. No primeiro quarto que entrei, eu vi o meu pai. Ana, naquele dia, eu descobri que, dos meus 4 irmãos, eu era o mais forte. Pois se qualquer um deles visse o meu pai do jeito que eu vi, todos teriam desmaiado. Ele estava com a pele branca, com os lábios roxos, completamente ensopado de suor, e parecia estar tendo uma convulsão, pois ele tremia demais. Ele estava com um lado do corpo paralisado e tentava falar alguma coisa para mim. Eu só consegui perguntar se foi algo que aconteceu de repente ou se ele sentiu alguma coisa durante o dia. Com todo o esforço do mundo, ele me respondeu que foi de repente. Então apareceram 2 enfermeiras com uma bolsa de soro para tentar estabilizar ele. Foi aí que eu descobri que estava na área da emergência e não poderia estar ali. O segurança, que era para ficar na mesa que eu passei, não estava no devido lugar para impedir a minha entrada, na verdade a entrada de qualquer pessoa. Eu não sei por quê. Enfim, me tiraram de lá e pediram para eu esperar os resultados dos exames. Isso era umas 7 horas da noite. Sentei num banco no corredor que dava para a área de emergência junto com várias outras pessoas. Alguns minutos depois, o meu gerente chegou e expliquei o que tinha visto. Ele me explicou o que citei acima e, para minha surpresa, ele ficou ali comigo. Não foi embora. Lembrando, eu estava todo suado, sujo, fedendo, não tinha almoçado naquele dia, mas fiquei lá. A reação dos meus 4 irmãos foi o que eu esperava. Todos mais velhos do que eu. Minha relação com meu pai não era boa. Já os meus irmãos viam ele como um herói, um deus em forma de ser humano. O mais grudado com meu pai era o irmão do meio, que vou chamar aqui de Kevin. A filha favorita, que posso chamar de Maledite, mas vou chamar de Meire, de Marie, não de Meire, vou chamar de Marie. Ela morava em Santos, mas o meu pai só era realmente pai quando ela precisava de alguma coisa, sabe? Agora, os 2 eram de outro casamento.
Um vou chamar de Tunico, também era bem apegado, mas morava em outra cidade, e o outro era o Macumbado, um pau mandado. Só podia ver o pai quando a mulher dele deixava. Vou listar a ordem de chegada aqui ao hospital, tá? Então, fulano, eu, cheguei às 7 da noite, só consegui ir para casa às 1 da manhã. O Tunico chegou umas 9 da noite. Ok, ele morava em outra cidade, longe, isso é bem aceitável. O Macumbado nem deu as caras. A Maledite, ou seja, a Marie, nem deu as caras. O Kevin chegou umas 11 horas da noite, isso porque eu fiquei ligando para ele o tempo todo e ele não atendia. Quando eu desisti, ele teve a cara de pau de ligar a cobrar para saber o que tinha acontecido. E não, ele não tinha problemas financeiros para ficar ligando a cobrar. Para ser sincero, eu nunca entendi isso. Isso só mostra como são as coisas. Eu, brigado com meu pai, fui até a Santa Casa e fiquei lá até as 3 dondocas decidirem entrar em contato para saber o que tinha acontecido. Olha, eu tô dando moral pro Tunico, pois assim que ele ficou sabendo, ele saiu voando para vir até o hospital. E ele morava em outra cidade, longe, e chegou antes do que quem morava minutos da Santa Casa. Mas voltando aqui, na minha mente eu rezei, pedi para que não tivesse sido nada muito sério, pois não ia saber lidar com a perda dele. Funeral, família, era algo que não podia acontecer. Mas as horas foram passando, as outras pessoas que também esperavam para saber o estado clínico, todas receberam o quê? Receberam a notícia, é isso? E foram sendo dispensadas. Não entendi. Ficando somente eu e o Salomé. Demorou muito para sair o estado... Ah, tá. Acho que as outras pessoas que acompanhavam seus familiares ou as pessoas lá na emergência, é isso? As outras pessoas que também esperavam para saber o estado clínico lá dos seus entes receberam as suas informações e foram indo embora. Na Santa Casa, na emergência, acho que acabou ficando somente eu e o Salomé. Demorou muito para sair o estado clínico do meu pai, o que só me fez pensar que o pior tinha acontecido. Eu ia ficar, mas eu estava exausto, morrendo de fome, e para não desmaiar lá eu fui para casa, pois além disso tinha que trabalhar no dia seguinte. Para mostrar que quando as coisas dão errado não tem como controlar, sabe? Quando eu fui no mercado antes de todo esse rolo, eu comprei um contrafilé para comer um rango legal. Não tive tempo de temperar nem de fritar. Pedi para minha mãe fazer isso para mim. E ela fez, mas confundiu as embalagens e temperou todos os bifes com açúcar, alho e pimenta do reino. Quando eu fritei e senti o cheiro, já vi que tinha alguma coisa errada. Tarde demais. Então, sorte que o McDonald's era 24 horas. E no estado que eu estava, nem liguei de gastar uma fortuna com um lanche. Finalmente comi alguma coisa. Tomei meu merecido banho, tirei um cochilo. E quando foi umas 3 horas da madrugada, o meu irmão Kevin chegou e me informou que o meu pai tinha tido um AVC. Devido a uma falência renal. Só que o velho era tão rabudo que só teve um AVC. Geralmente, nesse caso, a pessoa tem 2 AVCs. Como informei, o bar ficava do outro lado da rua da Santa Casa. Então, ele foi estabilizado a tempo, antes de dar o segundo AVC. E que eu me lembre, foi na região da parte de trás da cabeça, no lugar onde não tinha como operar. Ou seja, o tratamento era repouso e mais nada. Depois disso, eu tirei o meu corpo fora. Deixei meus irmãos cuidarem de quem visitava. Não entendi. Tratamentos alternativos, transferência para outro hospital. Não tinha cabeça para isso. E o meu irmão Tunico era o mais velho de todos e soube cuidar de tudo. E para minha surpresa, qualquer coisa que aparecia, eu era sempre consultado. Nenhuma decisão era tomada sem o meu consentimento. Ficou acordado, então, que somente os 5 filhos tinham influência no que fazer ou não fazer, e eu sempre prezava pela melhora do meu pai. Então, qualquer coisa que era proposta para o bem dele, eu dava minha bênção, sem pensar 2 vezes. E por 13 dias deu tudo certo. Meu pai melhorou, tanto que já estavam preparando ele para sair da UTI, para ir para um quarto, onde não tinha restrição de visitas.
até que chegou o dia de decidir quem é que ia cuidar dele. Somente eu e o Tonico assumimos esse papel. Ele ofereceu a casa, a família do meu pai ofereceu ajuda financeira no que fosse preciso. Era o mais lógico, né? Mas eu conhecia o meu pai melhor que ninguém. Mesmo brigados, eu sabia que ele ia querer voltar para casa, ficar no ambiente dele. Então ficou acordado que o meu pai iria escolher. Eu, já sabendo, avisei o dono da empresa que iria ter que pedir demissão para poder cuidar do meu pai. Minha mãe estava empregada, ganhava bem, e eu iria ficar encarregado de cuidar dele. E um detalhe, a filha querida, Maledite, se recusou a qualquer hipótese de cuidar dele. Eu lembro até hoje das palavras dela. Ela disse assim: não vou sair de Santos para cuidar de ninguém. Eu não fiquei surpreso. Ela sempre foi assim, ficou tudo encaminhado, contando, é claro, com a melhor... Ela sempre foi assim. Ficou tudo encaminhado, contando, é claro, com a melhora do meu pai. Bom, mas se eu estou contando aqui, não foi isso que aconteceu. Quando ele recebeu a notícia que ia receber alta da UTI, na noite do mesmo dia, o meu pai tentou fugir. Ele tentou se levantar e sair andando. Ele caiu da maca e isso piorou muito o estado dele. Aí você me pergunta, Ana, mas por que ele tentou fugir? Não faz sentido nenhum. Pois é, durante 8 anos eu também não entendia. Até que um belo dia eu juntei os pontos. Eu lembrei de algumas situações específicas que aconteceram e cheguei à conclusão de que o meu pai só tentou fugir porque entendeu errado a notícia. Pensou que estava sendo liberado imediatamente da UTI para ir para casa. E para piorar, uma pessoa só fez esse pensamento crescer, dizendo que iria assinar os papéis para ele ir para casa. Mas era só uma desculpa para essa pessoa poder sair da UTI e ir embora. Eu sei a identidade dessa pessoa, eu sei que ela não fez por mal, que não fez intencionalmente, mas fez. Isso custou uma vida. Porém, já vai fazer 10 anos. Não vai fazer bem para ninguém eu sair expondo a identidade dela por aí. E também creio que ninguém iria acreditar em mim, pois eu não tenho provas concretas, somente memórias e lembranças de quem estava encarregado das visitas no dia da tentativa de fuga. E algumas informações que se encaixaram perfeitamente, mas graças a Deus hoje, mais velho, vejo o mal que isso faria. Se fosse alguns anos atrás, eu ia juntar tudo, pegar uma turbina de avião e jogar tudo para espalhar na cidade. No estado inteiro. Tamanho era o meu ódio. Não por isso em questão, mas por tudo que fizeram comigo e com a minha mãe. Espalhando que o meu pai morreu de desgosto. Eu cheguei a escutar isso no funeral dele, mas cada um sabe o que faz, né? Olho para trás e vejo que somos pessoas boas e que a justiça aqui na terra falha, e falha muito, mas a divina não. Então não importa o quanto tentem esconder os pecados atrás de uma religião, dizendo que já pediram perdão a Deus e está tudo certo. Não é assim que funciona. Todos seremos julgados pelo mal que fizemos. Voltando, o estado do meu pai piorou. Ele teve que ser entubado e induzido ao coma, mas no dia 17 de outubro de 2013, ele veio a falecer. Morreu dormindo, velho rabudo. Era esperado, mas não deixa de ser um baque. Por mais que minha relação com ele não era boa, ainda assim era o meu pai. E para piorar, adivinha a data do meu aniversário? 19 de outubro. Ele faleceu dia 17, foi sepultado dia 18. Belo presente de aniversário. Mas por incrível que pareça, não foi o meu pior aniversário. Eu já tive piores. Agora entraremos na parte sobrenatural. Tudo voltou ao normal ou não? Meu pai pagava tudo. Era uma maneira dele de tentar se redimir pelo mal que fez. Mas isso foi ruim. Ele ganhava bem na empresa na qual trabalhávamos juntos. Ele não tinha carteira assinada e ele era aposentado, ou seja, ele recebia 2 salários e quando ele faleceu, acabou o dinheiro. E eu, apesar de ter moral na empresa, eu ganhava muito mal.
menos que um salário mínimo, em 2013. Minha mãe trabalhava, mas teve que lidar com toda a burocracia, documentação, INSS e várias outras pendências, e acabou perdendo o emprego. Por um breve momento eu me vi morando na rua, até que um gênio teve a ideia de me oferecer o cargo do meu pai. Eu até concordei, mas pedi um belo de um aumento, para poder arcar com as contas da casa, com aluguel, etc. Fechado, deu tudo certo, eu e minha mãe nos mudamos para um outro lugar. Meus 2 irmãos, Kevin e Maledite, como disse no outro relato, não tiveram esse problema, pois moravam de graça. Diferente de mim, que tive que arcar com tudo, mas foi bom. A casa era em um condomínio, era pequena, mas era nova. Portanto, não existia nenhuma carga negativa no ambiente. Se eu tivesse ficado na mesma casa que morava com meu pai, só Deus sabe o que teria acontecido. Voltando ao emprego, eu ainda quebrei um galho para o dono da empresa, pois ele não conseguia encontrar ninguém para a vaga do meu pai, então eu fui uma solução caseira, mal sabia no que ia dar. Desde o primeiro dia que assumi o laboratório, coisas estranhas começaram a acontecer. Assim que eu colocava o pé dentro da empresa, eu começava a suar frio, como se tivesse com febre. A parte de trás da minha cabeça e a parte da nuca ficavam extremamente sensíveis. Era uma dor ao toque. Não tinha explicação. Não podia assoprar que eu sentia dor. Assim que eu entrava no laboratório, meu humor mudava. Eu perdia a paciência para qualquer coisinha boba. Eu estourava com qualquer um, chegando ao ponto de sair para almoçar e simplesmente não voltar mais. Eu passei mal diversas vezes, a minha pressão caía do nada. Isso tudo acontecia todo santo dia. Era eu entrar na empresa que começava a acontecer o que foi citado acima. Eu só voltava ao normal quando eu chegava em casa e tomava um banho. Aí parecia que eu tirava 200 quilos das minhas costas. Mas nunca me aprofundei para saber o que é que acontecia. Bom, a primeira aparição. Num belo dia, pediram para eu comprar café no mercado que tinha em frente à empresa. Mesmo estando num cargo maior, eu ainda era o ajudante geral que fazia tudo. Aí eu fui, comprei e assim que eu cheguei de volta, a minha pressão caiu de novo, do nada. Aí apareceu uma moça no balcão, uma cliente comum, um colega meu atendeu ela e do nada ela travou. Ela ficou com uma cara de assustada e eu estava perto. Eu vi a expressão no rosto dela, mas eu não entendi o que ela disse. Fui para dentro da loja guardar o que eu tinha acabado de comprar. Passando mal ainda, sentei, peguei um balde, enchi de água, mergulhei minha cabeça dentro, me refresquei e fui melhorando. Fiquei sentado mais um tempo e passou. No final do dia, esse meu colega me disse o que essa moça disse. Ela disse que tinha um senhor de idade na frente da loja, perto do bebedouro, que era onde o meu pai mais ficava. E como disse, era uma cliente comum e não conhecia o meu pai. Eu não me assustei, pois estava com a cabeça cheia, muitos problemas para resolver, novo cargo na empresa, novas responsabilidades, continuei. A confirmação. Alguns meses depois eu me entupi daquele lugar e pedi para ser mandado embora e receber os meus direitos. 4 anos na empresa, 4 anos nessa mesma empresa, fazendo o trabalho de 5 lojas e ter que escutar pessoas que julgavam ser minhas amigas falando mal de mim pelas costas. As prateleiras têm ouvidos, eu dizia. Eu conhecia a loja de trás para frente, eu sabia onde ficar para escutar o que o povo falava e achava que ninguém escutava, sabe? E eu me decepcionei muito. Foram muitas facadas nas costas, incluindo do dono da empresa, que dizia que eu e meu pai éramos parte da família dele. Só que não. Pedi para sair no começo de fevereiro. Concordaram, mas minhas férias eram em março, portanto tive que tirar 30 dias ou pegar em dinheiro. Além disso, tive de ficar mais um mês. Segundo eles, eram leis trabalhistas. Não gostei, mas aceitei e fiz o que nunca tinha feito. Eu chegava, a loja abria às 8 da manhã, e fiz o que nunca tinha feito. A loja abria às 8 da manhã, eu chegava 2 horas atrasado.
De 1 hora de almoço, eu fazia 3 horas de almoço e saía da empresa às 6 da tarde em ponto, que era o horário que fechava. Eu não ajudava em nada, eu fazia apenas o meu serviço. Se não tinha, eu ficava sentado jogando paciência no computador do laboratório. Olha, pode parecer absurdo, mas tinha diversos funcionários que faziam o mesmo e ganhavam 4 vezes mais do que eu. E não faziam nem metade do serviço que eu fazia. Então, meu último mês na empresa foi assim. Finalmente, dia 1º de abril de 2014, eu estava livre. No primeiro mês, eu só dormi, tive paz, algo que não tinha desde 2008. Alguns meses depois, 2 amigas da minha mãe, que eram sensitivas, confirmaram que quando passavam na frente da loja, sempre viam o meu pai encostado no canto do bebedouro, mesmo lugar que a primeira moça viu. E revelaram o seguinte: o seu pai ainda está aqui. E explicaram que assim que ele desencarnou, a alma dele saiu do hospital e foi para casa, para a antiga casa. Quando dava o horário, ele ia trabalhar. E quando encerrava, ele voltava para casa. E ficou nesse looping. Ou ele não aceitou a morte, ou ele não percebeu a morte. E continuou a rotina dele. E um detalhe: a mãe dele, que tinha falecido lá nos anos 80, veio buscá-lo, guiar ele, mas ele não acreditava que era ela. Ou seja, tudo que eu sentia, mudança de humor, a parte de trás da minha cabeça sensível ao toque, a pressão caindo, o mal-estar, era a presença da alma do meu pai, deixando o ambiente pesado. Como eu era filho de sangue, acabei absorvendo toda a negatividade que pairava no ar, pois ele não sabia que não estava mais entre nós. E o fato de eu ter a relação ruim com ele, não conversando com ele em vida, não ajudou em nada, pois o ambiente já era assim, já não conversávamos. Então ele ficou um bom tempo preso nesse looping. Não sei se ele finalmente aceitou, porque eu saí da empresa, eu mudei de casa, também nunca tive tanto interesse assim em saber. Acredito que sim, pois a empresa na qual trabalhávamos cresceu absurdos. Tudo graças à dedicação minha, do meu gerente Salomé e do meu pai. A nossa maneira de trabalhar nessa empresa mudou o rumo dela. Hoje essa empresa não quer me ver mais nem pintado de ouro. Uma pessoa a qual ajudei muito, cobria várias burradas. Eu cobria várias burradas que essa pessoa fazia. Hoje essa pessoa está no cargo mais alto e aparentemente tinha inveja da moral que eu tinha lá, mas não sabia que eu não era remunerado da mesma maneira. Nunca soube e nem quis saber, pois quando eu passei por dificuldades e precisei e pedi ajuda, essa pessoa me ignorou e ainda acabou com a minha imagem, me queimou em quase todos os comércios. Eu sofri e ainda sofro, mas a vida continua. Desculpe o relato ultra longo, mas eu precisava explicar as coisas para fazer sentido. Obrigado por ler o meu último relato, foi a única alegria que tive nesses últimos dias tão sombrios que venho tendo. Tudo de bom para você e sua família. E tem uma continuaçãozinha aqui, que ele fala um adendo aqui, se possível. Eu não ressaltei a pessoa mais importante o suficiente, a minha mãe. O nome dela é Beltrana, não sei se está trocado ou não, mas o nome dela é Beltrana e ela é o motivo da minha existência. Foi uma música na minha cabeça. Foi quem sacrificou a própria vida para que eu pudesse ter uma vida boa, uma infância boa. E ela conseguiu, com muito êxito. Felizmente, ela me criou do jeito certo. E quando descobriu o que o meu pai fazia, prontamente me posicionei contra. Olhando agora, eu deveria ter dado uma surra nele, mas ela deu conta disso. Deu uma surra nele? Meus 2 irmãos que tiveram a mesma criação que eu, simplesmente abandonaram tudo que lhes foi ensinado, é isso? Hoje estão muito bem de vida, bem melhores do que nós, mas temos um trunfo maior, a verdade. Então, para todos os assombrados e seres humanos que acompanharam esse relato, a lição é a seguinte: nunca abandone os seus pais e evite ao máximo escolher um lado. Mas se não houver opção, como foi o meu caso, fique do lado de quem te criou,
quem te deu educação, lhe ensinou boas maneiras, como ser uma pessoa boa. Nunca escolha o lado mais fácil, que é o do dinheiro ou da facilidade financeira. Você irá se arrepender amargamente. E quando isso acontecer, será tarde demais. Obrigado, Ana. Novamente peço perdão. É que nessa minha vida, ninguém nunca quis escutar o meu lado da história, desse fato ou de outros. Então é algo novo para mim saber que alguém tira um tempo da vida para escutar nossa história. E eu sou muito grato. Tudo de bom para você e para sua família. Um beijo para você e muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. É duro tomar essas facadas pelas costas, aí, como você disse, de várias pessoas, e essa relação com o pai é difícil, né? Mas, como você disse, tudo é aprendizado, tudo é crescimento. E às vezes isso daí não vai ser, assim, esse aprendizado, esse crescimento, esse outro pessoal não vai ter, sabe? E a questão do seu pai também ficar por aqui, né? Ficou na empresa. Isso foi confirmado por mais de uma pessoa ali, né? Que viu, e você sentiu os sintomas, o que ele sentia, né? Antes de morrer, que a dor aqui foi onde ele teve o AVC, a pressão e tudo mais. Então ele meio que estava passando, ele meio que se encostou em você e acabava transferindo isso para você. O humor, às vezes, enfim. Mas acho que isso pode acontecer muito, principalmente com pessoas que não têm essa consciência da vida do lado de lá, que tem que continuar, né? Tá muito preso aqui. E aí a pessoa continua nesse lance de trabalhar, voltar para o trabalho, voltar para casa e não sei o que, não é? Bom, pessoal, se forem comentar, deixem aí seus comentários, mas que seja sempre com respeito, por favor, ok? E se tem uma história aí parecida, compartilha com a gente. Conta aí, que a gente quer saber. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.